Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, desejo a todos um bom dia, espero que todos tenham tido uma semana excelente. E aqui vamos nós para a nossa sexta videoaula dessa série de quarentena. Esse final de semana a gente completa 6 finais de semana sem aulas presenciais na igreja. E eu espero, do fundo do meu coração, que o envio desses vídeos para os irmãos esteja edificando a vida de vocês, esteja abençoando a vida de vocês, tá? Lembro que o professor, quando ele envia um material, a gente está dando um incentivo, mas isso não substitui a necessidade que cada um de vocês tem de ler a palavra de Deus diariamente, de fazer as suas análises, de fazer as suas reflexões, de fazer as suas pesquisas, tá? Isso aqui é um incentivo. E eu espero, que isso seja um pontapé para que você se torne um estudante da palavra de Deus diário, tá bom? A palavra de Deus ela é alimento. Então, assim como nós precisamos comer todos os dias e mais de uma vez por dia, o meu desejo é que você tenha essa interação com a palavra de Deus também todos os dias e, claro, mais de uma vez por dia. Amém? Bom, nessa oportunidade a gente vai meditar, tá, na lição número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né? Bom, para você que ainda não tem a sua revista, essa aqui é a capa da revista, tá? Da editora Betel, uma lição que nos traz um panorama e algumas reflexões no livro de Salmos, tá bom? A ideia é que você redescubra uma vida de adoração ao Senhor através do conteúdo dessa revista. Então, você já sabe como entrar em contato comigo, tá? Na igreja temos algumas revistas disponíveis, comigo também tem algumas revistas disponíveis. Então, me ligue, entre em contato, mande mensagem, tá bom? E a gente vai fazer uma revista dessa chegar até você. Bom, o título da lição de hoje está escrito o seguinte: buscando conhecer os caminhos do Senhor, tá? Bom, na semana passada nós meditamos no Salmo 24 e essa semana nós meditaremos no Salmo número 25, tá? Não na totalidade. Se você tem revista, você vai observar que no texto de referência, esse salmo, é citado desse salmo os versículos 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. Porém, tá, esse salmo tem 22 versículos na totalidade. Então, nós não temos a intenção de esgotar esse salmo nessa lição, tá? A ideia é que, nos aproveitando desse salmo, a gente possa meditar no tema Caminhos do Senhor, tá? O que isso significa? Como que os caminhos de Deus repercutem em nós, tá? Qual é a necessidade que nós temos de conhecer os caminhos do Senhor? O que eles significam? Então, a ideia é basicamente essa, tá bom? E a gente vai ver que os caminhos do Senhor, para nós, são caminhos de transformação. São caminhos onde a gente aprende, que a gente precisa viver de uma maneira diferente, condizente com a vontade do Senhor, tá legal? Então, quero ler aqui com vocês o textuário, a verdade aplicada, e em seguida a gente vai caminhar para os tópicos da lição. Deus me ajude a gravar uma aula um pouquinho mais curta dessa vez. Toda vez eu prometo e toda vez eu estou gravando 60 minutos de aula. Vou tentar dar uma resumida aqui, tá bom? Para que você possa, para que você não tenha que ficar tanto tempo exposto ao vídeo e possa também fazer as suas leituras, as suas análises. Amém? Então, o textuário, ele está no Salmo 25, no versículo 4, e diz o seguinte: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Então, faze-me saber os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Veredas aqui também é uma outra palavra para caminho, para direção, tá bom? E a verdade aplicada, ela vai dizer o seguinte, nas palavras do autor: para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar o nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Repetindo, para crescer espiritualmente,
é preciso nos aprofundar no relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Então vamos lá. Tem 3 objetivos aqui nessa verdade aplicada. Primeiro, crescer espiritualmente. O segundo, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Né? Na verdade, são 2 objetivos. E para que os 2 aconteçam, a gente precisa estar atento ao que diz no final da verdade aplicada. Conhecer os caminhos do Senhor. Ou seja, deixa eu inverter para melhorar a compreensão. Conhecer os caminhos do Senhor nos fazem crescer espiritualmente e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, olha só o que você está perdendo se você não caminha, tá, na direção dada por Deus. Se você está em outro caminho, então é evidente que você não vai encontrar essa ascensão espiritual e muito menos ter um relacionamento próximo do Senhor, tá? E por um simples motivo. Todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui tem um endereço. Você mora no lugar, tá? E para a gente encontrar cada um dos irmãos, eu preciso tomar um caminho para chegar até a sua casa. Do mesmo modo, usando essa metáfora, tá? A gente, para encontrar Deus, a gente tem uma direção, a gente tem um caminho. É lógico que Deus ele é espírito, que ele não habita em templo feito por mãos humanas, que assim como ele é espiritual, a sua morada também é espiritual, etc. Tá bom? Mas existe um método, existe uma maneira, ou seja, por maneira, entenda-se caminho. Ou seja, se você pega um caminho diferente, uma metodologia diferente para encontrar a Deus, obviamente que você não vai encontrá-lo. E o caminho de Deus ele está todo exposto, está expresso nas Sagradas Escrituras, tá bom? E o livro de Salmos nos ajuda muito a encontrar esse caminho que nos leva a Deus. E esse caminho é um caminho de transformação pessoal, é um caminho que eleva o nosso espírito a Deus, que nos faz ter ascensão espiritual, tá? E que nos faz aprofundar no relacionamento com o Senhor, tá? Não compete agora eu utilizar os meus caminhos para encontrar o Senhor. Você vai ver no texto de Isaías, capítulo 55, dizendo que assim como o conhecimento de Deus, o pensamento de Deus ele é mais alto do que os nossos, da mesma forma o caminho do Senhor também é mais alto do que os nossos. O apóstolo Paulo vai escrever na sua doxologia maravilhosa em Romanos capítulo 11, versículo 33, o seguinte, né? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, né? Do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são superiores. Ou seja, o homem não consegue compreender, ele não consegue investigar os caminhos de Deus com a sua própria sabedoria. Então, para que a sabedoria do Senhor ela esteja diante de nós, né, para que os caminhos do Senhor estejam diante de nós, isso só chega por uma via, que é a da revelação. Então, o homem não chega até os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus chegam até nós por vontade dele. E glória a Deus por isso. Então, o Senhor tem nos proporcionado essa bênção maravilhosa. Se você pegar esse texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33, e ler na Bíblia, na versão NVI, lá você não vai encontrar a palavra caminho. Você vai ver a palavra caminho sendo traduzida por planos, tá bom? E pegando isso, eu quero já falar com vocês que caminho é uma metáfora que pode significar 2 coisas, tá? A primeira delas é maneira de viver, tá bom? Existe um padrão de vida que o Senhor exige de nós, uma maneira de viver, um estilo de vida, tá? E a palavra caminho, né, ela obviamente ela não está sendo colocada na palavra de Deus de maneira literal, tá bom? Ela é uma metáfora, e essa metáfora significa maneira de viver, caminho, caminhada, direção, tá? Essa é a primeira maneira com que nós podemos comentar a respeito do que significa a palavra caminho. Da outra forma, quando a gente olha para
planos, planejamento, né? Planejamento também significa direção. Você, quando vai fazer uma viagem, né? Eu recentemente eu tive que ir a Minas Gerais buscar meu irmão na cidade de Lavras. Eu tinha 3 caminhos que eu poderia escolher para poder chegar no mesmo local. Então a gente vai fazer algumas análises. Qual caminho é o mais seguro? Qual que tem menos pedágio? Né? Qual caminho é mais rápido? Qual que gera menos, gasta menos combustível, etc. Você tem situações, você analisa para saber qual caminho você vai pegar. Então você faz um planejamento. Então caminho, tá? Na palavra de Deus também é uma metáfora para planejamento. Então, maneira de viver e planejamento. Isso é o que o Senhor quer para nós. Ele quer um modo de vida planejado, um modo de vida pensado. O ser humano ele tem a tendência de ser muito abrupto, de deixar as coisas para a última hora, de fazer tudo de supetão, tudo no susto. Mas quando nós planejamos, nós desviamos de surpresas, entende? Esses dias eu estava comentando com uma pessoa que a gente se coloca em situações de luta e de repente a gente se pega orando desesperadamente para que Deus resolva os nossos problemas. Ou seja, nós nos colocamos em situação de angústia, de aflição, planejamos mal a nossa direção de vida, o nosso caminho, tomamos decisões erradas e depois nós apelamos para que Deus venha sobre nós com misericórdia e nos ajude, nos auxilie, tá? Então, planejando, a gente desvia desses problemas, tá? E a maneira de viver, evidentemente, o velho homem, né? O homem que é dominado pela natureza pecaminosa, ele tem práticas ruins e, lógico, ele precisa se desviar delas, tá? Então, caminho vai significar, basicamente, essas duas coisas que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, vamos agora em diante começar a meditar no que o Salmo 25 está dizendo para a gente. Lembrando, tá, que a gente não vai esgotar o Salmo 25. Na sua casa, você tem o direito e até o dever de ler todos os 22 versículos, mais de uma vez se for preciso, meditar neles, fazer as suas anotações. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Vamos lá. O primeiro tópico da lição vai lembrar para a gente na introdução que esse salmo ele é um acróstico. Tá? Nós já comentamos na primeira lição que a beleza da poesia dos salmos, ou melhor, da literatura hebraica, diferente do que acontece no português, a beleza estética, né? Não está na rima, mas ela está no jogo de palavras, ela está na apresentação, na estrutura, né, do texto. E os salmos, eles trazem assim, com muita riqueza essa característica do acróstico, que é você começar cada uma das linhas, tá, do texto na ordem do alfabeto hebraico, tá bom? O Salmo 25 ele é um acróstico, tá? Outro ponto interessante que está sendo apresentado aqui nesse primeiro tópico é que esse salmo, ele é duas coisas. Em primeiro lugar, ele é uma oração e ele é uma meditação, tá? Então, quando você observar ali nas linhas, né, você vai ver Davi fazendo a Deus os seus pedidos, as suas preces, e entre alguma dessas preces existem meditações que Davi vai fazer sobre os salmos, tá? Na semana passada, eu comentei com vocês, acredito que vocês lembrem, que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido e mais decorado, né? Porém, eu acredito que ainda não esteja entre os salmos mais meditados. Por quê? Porque você decorar palavra por palavra não significa que você vai entender tudo o que aquele salmo está expressando em matéria de sabedoria. Por quê? Porque você precisa pensar, você precisa raciocinar, você precisa meditar. O falecido irmão John Stott, né, um autor maravilhoso que ele foi muito usado por Deus para edificar minha vida através de seus escritos. Ele tinha uma frase maravilhosa que dizia o seguinte: crer também é pensar. Então, você precisa ler o Salmo, meditar no Salmo, pensar nele. É como que se você estivesse mastigando,
né, sentindo o sabor de cada palavra, sabe? Isso tivesse gerando sentimentos em você, sensações em você. Essa que é a ideia da meditação. Os reformadores chamavam isso de contemplação. Então é ler pacientemente. Tem um filósofo brasileiro que ele diz o seguinte, é uma dica excelente, eu quero dividir com vocês. Não leia um texto sequer, principalmente o da Bíblia, não leia um texto sequer e fique com aquela impressão de que você não entendeu o que está escrito. Leia. Se você terminar de ler, você falar, não entendi, leia novamente. Leia com o dicionário do seu lado. Leia com um comentário bíblico do seu lado, mas não deixe de meditar, tá bom? E isso eu posso usar para vocês também como um comentar, né, a respeito dessa meditação como um hábito presente dentro das nossas orações também, tá bom? A gente costuma ter assim, um modelo de oração que ele só tem um tipo de assunto, né? Eu não sei se isso é uma prática comum somente entre os cristãos brasileiros, mas as nossas orações, via de regra, são listas de pedido. Não significa que você não possa pedir enquanto você ora, né? É claro que você pode, mas você não deve fazer da sua oração, sabe, um hábito que só tem um tipo de assunto, tá? Enquanto você ora, você medita na palavra de Deus, você adora a Deus, você interage com Deus, você pergunta e Deus te responde. Então, assim, fazendo dessa forma, as suas orações elas vão ficar mais interessantes e até mais longas. Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho tanto assunto assim para orar, eu não consigo ficar tanto tempo orando. Provavelmente o problema é que você não tem assunto mesmo, né? Se você mudar, né, a sua maneira de orar e inserir mais características como essa, além dos pedidos, as meditações, você vai conseguir passar longos períodos, né, na presença do Senhor em constante oração, tá bom? Então, você vai ler aí no primeiro tópico, né, essas características da relação de Davi com Deus através da oração. Eu assinalei aqui uma frase no final do tópico 1.1 que diz o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no esconderijo, não sermos meros visitantes. Tá? Então veja bem, olha só que interessante. Com certeza você já deve ter feito uma oração, assim como eu já fiz várias vezes, e você começa a orar com a seguinte frase, Senhor, mais uma vez eu entro na sua presença, né? Você vai orar e você usa uma palavra, uma frase idêntica a essa, né? No sentido de que você agora está querendo acessar a presença de Deus para poder falar com Ele. Irmãos, essa frase ela não é correta, tá? Porque veja bem, pensa no seguinte, quando Jesus Cristo ele morreu, né, e o véu do templo se rasgou, ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, o lugar da habitação de Deus. E a ideia de entrar no Santo dos Santos é de entrar e permanecer lá. Então, se você está orando e dizendo que quer acessar a presença de Deus, a pergunta que fica é, por que você saiu de lá? Porque veja bem, conforme você já leu o Salmo 91, e lá está dizendo que é para você entrar, né, para habitar no esconderijo do Altíssimo, não é isso? Então veja, você, como está dizendo aqui o autor da revista, na presença de Deus, você não é um visitante. Você não é uma pessoa que entra e sai com frequência. Você é alguém que entra para habitar lá, para estar lá continuamente. Tá bom? Então, veja bem, tudo que Deus mais quer é que a gente habite na presença dele. E veja bem, isso já é o início da transformação do Senhor em nós. Todo aquele que descobre o caminho de Deus, todo aquele que recebe essa bênção de Deus, de conhecer os seus caminhos, de ter revelado o caminho de Deus
para o seu crescimento espiritual, você precisa entender que é necessário que você viva com Deus, na habitação de Deus, no lugar que Ele te convidou para morar. Então, esse lugar, ele não é um lugar onde você vai esporadicamente. Você não acessa a presença de Deus todos os domingos à noite, de 6 da tarde até as 8 da noite. Não é isso. Você precisa estar frequentemente na presença de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele vai escrever aos Tessalonicenses: orai sem cessar. E é claro que Paulo não está dizendo que você tem que ficar 24 horas de joelho, né? Não se prenda a um método, tá? Não importa se você vai estar de joelho, se vai estar sentado, se vai estar deitado, se vai estar de olho aberto, se vai estar deitado, se vai estar em pé, isso é método, tá? Agora, o que você precisa é estar ligado com Deus 24 horas por dia, enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto faz seus serviços domésticos, tá? É lógico que você tem o direito de se reservar em algum período do dia e você fechar a porta do seu quarto, falar exclusivamente com Deus, estar ali ligado com Ele, de joelho, na maneira que lhe for mais confortável. Mas, meu irmão, o que Davi nos ensina é que quando você pede, né, para você ser elevado até Deus, como está aqui no versículo 2, a ti, Senhor, levanto a minha alma, né? E no versículo 4, faze-me saber os seus caminhos. Olha, isso aqui é a alma do salmista dizendo o seguinte: Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso morar com o Senhor, eu preciso habitar com o Senhor, tá? Isso é contínuo. Então, faça disso uma nova maneira de viver. Quando você começar a viver dessa forma, glória a Jesus, você está começando a encontrar os caminhos do Senhor. Isso é maravilhoso. Bom, tem uma observação feita aqui pelo autor da revista, ainda no final do tópico 1.1, dizendo: a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e relacionamento com Deus. Os homens e mulheres que fizeram diferença mantinham cotidianamente uma vida de oração. E isso é verdade, né? Se eu for citar para vocês um homem na história que fez diferença, eu cito Martinho Lutero. Lutero foi um grande reformador, um grande teólogo, né? Um grande intelectual da sua época, professor de teologia, enfim. Mas Lutero, ele orava bastante, tá? Alguns escritos, algumas biografias de Lutero dizem que ele chegava ao ponto de orar às vezes 6 horas por dia. E as pessoas falavam assim: mas Lutero, você ora demais. Ele dizia o seguinte: olha, eu tenho trabalho demais para deixar de orar, né? Mais recentemente, um autor, o Bill Hybels, ele escreveu um livro que o título é uma frase parecida com essa de Lutero, dizendo: olha, eu estou ocupado demais para deixar de orar. Então é isso. Você que entende a trajetória da sua vida, que entende a sua caminhada, sabe que as lutas elas são constantes, que elas aparecem, você precisa estar pronto. E o que prepara o nosso espírito para o enfrentamento é a oração. Então, tenha isso como um hábito novo na sua vida, se é que você ainda não vive dessa forma. Tópico 2.2 diz o seguinte: não me deixes confundido, tá? Outras traduções desse salmo vão traduzir a palavra envergonhado no lugar de confundido. Por quê? Porque quando Davi está escrevendo esse salmo, ele está escrevendo basicamente um pedido de socorro, né? Dentro dos pedidos que ele faz na sua oração, né? Lembra que eu falei que ele intercala oração e meditação, oração e meditação? Uma dessas orações é ele pedindo socorro a Deus. Então ele está dizendo o seguinte: Senhor, olha, não me deixe envergonhado. Porque, veja bem, você vai ler depois esse tópico na sua lição, você vai perceber que vão existir situações na nossa vida que Deus ele vai nos colocar num caminho, né? Portanto, se Deus nos coloca no caminho, esse caminho é correto, não há o que se duvidar. Porém, a gente fica com aquela sensação, né? Sensação humana. Se eu estou no centro da vontade de Deus, se eu estou no caminho de Deus, então eu estou
alheio, privado de lutas. Muito pelo contrário, tá? O autor aqui da revista ele vai citar Mateus 10, e Mateus 10 é um texto muito interessante, porque Deus ele vai comissionar os discípulos a irem e pregar, né, para os filhos da casa de Israel. Eles vão expulsar demônios, eles vão curar pessoas, vão propagar o evangelho, vão divulgar o reino de Deus, etc. Né? Vão cumprir a vontade de Deus no lugar que Deus mandou. Aí você pensa, pô, beleza, eles vão fazer tudo conforme Deus mandou e vai dar tudo certo. Errado. Jesus Cristo, após dizer qual seria a missão deles, disse, olha, vocês vão chegar em locais que vocês não vão ser bem recebidos. As pessoas vão se opor a vocês. As pessoas vão enfrentar vocês. As pessoas vão julgar vocês. Os familiares de vocês vão deixar de amar vocês, vão recusar vocês. Tá? Haverá distanciamento familiar, haverá distanciamento social. Né? Então, significa que estar no caminho de Deus, em certas horas, inclui você passar por lutas e provações, tá? Agora, irmãos, veja bem, não há o que temer, porque se você trilha um caminho que não é o caminho de Deus, você também vai ter luta. Se você trilhar o caminho de Deus, você vai ter luta. Ou seja, a sua escolha é passar lutas sem Deus ou com Deus. Então é óbvio, tá? Para nós, que se é para passar por lutas, que nós passemos as lutas de mãos dadas com o Senhor. Então, o salmista está dizendo o seguinte, olha só, Deus, eu estou no seu caminho, estou fazendo a sua vontade, eu tô exercendo aquilo que o Senhor está me exigindo, aquilo que o Senhor está me determinando, mas as lutas estão pegadas, as lutas, sabe, estão vindo contra mim com muita força, com muita fúria. Então, Senhor, já que eu estou no seu caminho, por favor, Deus, não me deixe envergonhado, não me deixe confundido, não me deixe, enfim. Então Davi, ele está dizendo, Senhor, olha, Senhor, eu tô fazendo tudo que o Senhor está pedindo. Então é evidente que o Espírito de Deus, ele acalma o coração do salmista nesse sentido, tá? Porque Deus, é evidente que não nos abandona dentro das nossas lutas, amém? Tópico 1.3, Davi, ele vai reconhecer os seus pecados e pedir perdão pelos seus pecados também, né? Quando você lê o texto, cadê? Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Ele vai, né, justamente assim, entre meditações e orações, uma das orações que ele faz é a de pedido por perdão dos seus pecados. Eu anotei aqui um trecho do que o comentarista escreveu para a gente na revista, né? Lá no finalzinho, está dizendo o seguinte, olha, Davi suplica perdão, tá? E na última linha mesmo, diz o seguinte, ó, verdadeiramente carecemos que Deus nos trate com graça e com misericórdia. Então eu quero dentro desse tópico aqui, desse subtópico, me ater a esses dois termos, graça e misericórdia. Eu não sei se você já parou para pensar no que esses dois termos significam, tá? Graça, eu acho que talvez seja o termo mais entendido, né? Porque a gente fala bastante de graça, né? Para os dispensacionalistas, eles falam, inclusive, que nós vivemos a dispensação da graça. Eu não vejo bem assim, mas esse não é o assunto da aula de hoje. Mas vamos pensar no que a graça significa. O apóstolo Paulo vai escrever lá aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 2, dizendo que pela graça fomos salvos, ou seja, a graça é instrumento de Deus para salvar, tá? E ele vai dizer o seguinte, ó, pela graça sois salvos, isso também de vós é dom de Deus, para que ninguém se glorie, tá? Então a graça, em primeiríssimo lugar, significa que é quando eu encontro salvação por méritos que não são meus. A salvação eu recebo de graça. Então o que é graça? Graça é quando eu recebo aquilo que eu não merecia, tá? E o que é a misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo aquilo que eu merecia. Então, graça, recebo sem merecer. Misericórdia, não recebo o que eu merecia. O que eu merecia? Por ser pecador, eu merecia o inferno. Eu merecia a condenação.
eu merecia a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus diz que ele, por ser santo, por ser justo, ele precisa castigar o pecado. Deus ele não pode deixar um pecado impune. Deus ele não pode cometer essa injustiça do alto da sua santidade. Eu aprendi com o pastor Joel Santana algo maravilhoso, que ele diz o seguinte: Deus ele é santo, né? A santidade dele está aqui. E abaixo da santidade tem dois braços. Um, justiça. No outro, o amor. A justiça de Deus diz o seguinte: olha, eu preciso ser justo, então eu tenho que condenar o pecado, não posso deixar um pecado impune, né? Um juiz justo é aquele que julga de acordo com as obras. Se as obras são más, se as obras são ruins, aquele pecado precisa ser condenado, né? Não pode deixar um criminoso impune. É isso, tá? Só que, por outro lado, Deus, que também é amor, ele também quer salvar. Então, como é que Deus ele resolve esse paradoxo? A justiça de Deus querendo condenar e o amor de Deus querendo salvar. A união de amor e justiça de Deus nós vemos na cruz do Calvário. Porque, veja bem, a gente costuma dizer uma palavra que é o seguinte: Deus ele perdoou os meus pecados. Não é bem assim. Deus, ele, em Cristo, pagou a nossa dívida. Se você ler aos Gálatas, né, o apóstolo Paulo escrevendo lá, está escrito que, aliás, em Gálatas, né, que a escrita da dívida que era contra nós, Jesus Cristo, ele cravou na cruz do Calvário. Outro texto vai dizer que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ou seja, o pagamento da minha dívida, né, foi feito em Jesus Cristo. Então, o fato de Jesus Cristo ter sido condenado no meu lugar garantiu que a justiça de Deus fosse executada. Então, a justiça de Deus foi aplicada em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, minha dívida foi paga. Por quê? Porque o Deus que amou, ele providenciou o pagamento dessa culpa, o pagamento dessa dívida. Então, graça e misericórdia nós vemos em Deus. Agora, para encontrar graça e misericórdia, só tem um caminho, que é o caminho do arrependimento. E é justamente que esse tópico está falando para a gente. Então, Davi ele suplica perdão, porque ele entende que sem perdão, sem se arrepender dos seus pecados, ele não encontra de forma nenhuma graça e misericórdia. Então, ele sabe que tem uma bênção maravilhosa da salvação que ele não pode trabalhar para ele mesmo conquistar. A salvação não vem das obras, a graça não vem a salvação é recebida de graça. Agora, a única coisa que é o único lugar para onde as obras te levam é justamente para o caminho da condenação, tá? Só que, graças a Deus, na vida de Davi, assim como na nossa vida, Deus ele entrou com a sua infinita graça e misericórdia, tá bom? Bom, e para finalizar, falando de arrependimento, Provérbios 28:13 diz que quem alcança misericórdia, irmãos, quem alcança misericórdia é aquele que confessa e deixa. Então eu preciso confessar e pedir perdão a Deus. Então é isso que o Davi está fazendo. Ele se coloca no lugar de pecador, dizendo: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu entendo que eu estou nos seus caminhos. O Senhor me colocou aqui e para permanecer aqui eu preciso de uma transformação, eu preciso de libertação. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. E sem dúvida nenhuma que Deus, ele ouve a oração do arrependido e o abençoa. Amém? Então, vamos continuar. Tópico ponto 2. O desejo e reconhecimento do salmista, tá? Irmãos, para não ler tudo, eu estou pensando algumas coisas dos tópicos, tá? Para a gente conversar. E eu separei aqui mais um trechinho desse tópico ponto 2 que diz o seguinte: olha, Davi sabia da fragilidade e limitação em discernir o que é bom ou mal, portanto coloca-se na dependência de Deus. Ou seja, Davi ele é limitado em saber o que é bom ou ruim. E por que isso acontece? É comum a todos nós, tá? Eu sou assim, os irmãos são assim, Davi era assim.
A natureza do pecado, né, a partir da queda lá de Adão, de Eva, tornou para nós difícil discernir o que é certo e errado. Tá? Embora eles tivessem comido da árvore da ciência do bem e do mal, tá? O homem teve a sua natureza adulterada. Tá? Então, assim, tudo que nós olhamos, nós vemos a nossa maneira. E a maneira do homem olhar as coisas envolve a ética que o homem tem por trás. Tá? Porque certo e errado, irmãos, é muito diferente assim de dizer assim, como é que eu posso colocar para os irmãos? O certo e errado, ele pertence a Deus, não pertence à nossa maneira de olhar o mundo, não pertence à nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. Basicamente porque, olha só, eu falei de ética, né? A nossa interpretação do mundo está baseada na ética que nós temos por trás. Vejamos que tem pessoas no mundo hoje que tem uma ética que é muito hedonista. O que é o hedonismo? É uma pessoa que vive em busca do prazer. O hedonista diz, certo é o que dá prazer, né? Então me fez bem? Então tá certo. Que mal tem? Nenhum. Então o que é certo? Certo é o que me traz prazer. Errado é o que não me dá prazer. Isso é verdade? É lógico que não. Porque existem coisas que não me dão prazer e são corretas. E existem coisas que me enchem de prazer e estão erradas. Então não existe associação direta, do ponto de vista do hedonismo, entre o que é certo e errado. É só uma visão de mundo que, ao nosso ver, está equivocada. Vocês vejam, se você comer tudo que te dá prazer, você vai ficar doente. Eu, por exemplo, aos 33 anos de idade, os irmãos sabem, sou diabético. Então, se eu comer doce, vai me dar prazer, mas também vai me fazer morrer mais cedo. Então, se eu for uma pessoa de prática hedonista, eu estou me destruindo. A mesma coisa é uma pessoa que tem uma visão de mundo mais assim, pragmática, né? O pragmatismo é uma visão de mundo, é um tipo de ética, é uma filosofia que diz que o certo é o que dá certo. Também não tem relação direta. Porque, veja bem, irmãos, tem coisas que, se eu focar somente no final e não na trajetória, eu posso passar por cima de vários princípios para poder chegar naquele alvo que eu quero. Então, por exemplo, eu quero uma promoção no meu trabalho, eu vou mentir, eu vou assassinar a reputação do meu colega de trabalho, né? Eu vou atrapalhar a vida dele para que eu possa ser promovido no lugar dele. Né? Deu certo? Deu, mas está certo? Não está. É nesse sentido que Davi sabe que ele é frágil, né? E ele é limitado para discernir o que é bom, o que é mal. Porque assim, a nossa visão, ela está distorcida. E a gente só vai saber o que é bom, o que é ruim, o que é pecado, o que não é, se nós estivermos na dependência de Deus. Nós não podemos olhar o certo e errado conforme o nosso coração, né? Conforme disse o profeta, enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? Davi sabe que o seu coração é mau. Davi sabe que o seu coração é ruim. Então, o que Davi vai fazer quando ele, de repente, descobre que ele não é capaz de enxergar o certo e o errado, de enxergar o que é mal e o que é bom, o que é pecado e o que não é? A resposta começa a ser dada no tópico 2.1. Diz o seguinte, que Davi vai expressar lá no versículo 5 do Salmo 25. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Irmãos, isso é poderoso. Deus, eu não sei o que é verdade, o que é mentira, eu não sei o que é certo e errado. Faz uma coisa, Senhor, me guia. Toma o controle da minha vida. Me ensina. Irmãos, isso aqui é tão bom quando você pega o leme da sua vida, o volante da sua vida e você entrega nas mãos de Deus. Que coisa gloriosa, né? Tem um texto que ele me marca muito, que é o texto de Efésios, no capítulo 5, versículo 18, quando Paulo vai dizer o seguinte, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, onde há devassidão,
mas enchei-vos do Espírito. Olha só o paralelo, né? O apóstolo Paulo sabe que qualquer homem, quando ele se entrega ao vinho, ele vai ficar embriagado, ele vai perder, né, a sua... Ele vai desatinar, ele vai perder o controle das suas ações. Então, ó, nesse paralelo que o apóstolo Paulo está querendo ensinar o seguinte: olha, no lugar de você se entregar ao vinho, no lugar de você perder o controle da sua vida para a bebida, deixa o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Não enchei-vos do Espírito, perdão, não enchei-vos de vinho, enchei-vos do Espírito. Aleluia. O apóstolo, o salmista Davi, muito tempo antes, ele já pedia a Deus: Senhor, toma o controle da minha vida. Eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado, eu quero viver segundo a sua consciência. Irmãos, coisa maravilhosa é quando nós vivemos segundo a consciência de Deus e não a nossa. A nossa consciência nos leva para o que dá prazer. A nossa consciência nos leva para o que dá certo. A nossa consciência nos leva a praticar experiências que são contrárias ao querer de Deus. Mas quando a nossa vida ela é dominada por Deus, ela é conduzida por Deus, o Senhor nos ensina a viver de uma maneira condizente, né? Irmãos, aqui no final da introdução diz uma verdade maravilhosa, que viver os caminhos de Deus é viver segundo o padrão de Deus. Quando a gente entrega para Deus o controle da nossa vida, significa que nós deixamos a porta aberta para que o padrão de Deus venha e comande as nossas vidas. Aí sim, nós vamos ter uma vida plena, de qualidade espiritual, de comunhão com Deus. Isso é sensacional. Então, não deixe de viver, meu irmão, segundo a consciência de Deus, segundo o controle de Deus, para que você tome as rédeas da sua própria vida. Uma vez eu fui obrigado a conversar com uma jovem da igreja, e eu lembro que ela escreveu assim em rede social, né? Ela foi criticada por alguma coisa, e ela disse: ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha, né? Eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu próprio nariz. Isso não tem uma relação com a nossa nova identidade, que é de servo. Quem é o servo? O servo é alguém que se sujeita. O servo é alguém que se coloca à disposição de Deus, no controle de Deus e na dependência de Deus. Davi sabia disso. E Davi, ele resolve se entregar para o controle de Deus. E que assim façamos nós também. Bom, pulando aqui para o tópico 2.2, diz o seguinte: o desejo de ter intimidade com Deus. Eu assinalei aqui mais alguns trechos desse tópico 2.2, e num deles diz o seguinte: Davi queria ter profundidade com Deus. Isso me fez lembrar imediatamente de Ezequiel 47, né? Naquela passagem onde ele é levado ali para a beira de um rio, e as águas batem nos seus tornozelos, né? E depois mede mais 1000 côvados, e as águas batem ali na cintura, depois mais 1000 côvados, e ele vê que só pode atravessar aquelas águas a nado, né? Porque são bastante profundas. Da mesma forma, irmãos, somos nós. O conhecimento de Deus, ele é extenso, mas ele também é profundo, tá? E assim, às vezes eu observo que existem pessoas que elas estão muito preocupadas assim com o horizonte do conhecimento de Deus. Por exemplo, eles conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, mas com muita extensão em centímetros de profundidade, sem reflexão, sem prática diária. A Bíblia, na visão de alguns, foi transformada num livro de autoajuda, e não é. A Bíblia é a palavra de Deus, assim nós cremos, tá? Então, existe uma interação nossa com o livro e com o autor do livro também, tá? Isso nos leva a uma situação de intimidade, né? de íntima comunhão, de íntimo contato com Deus. Tem uma
uma metáfora, né? Enfim, um exemplo que um pregador usou uma vez, eu esqueci o nome dele, e ele diz que nós precisamos convidar o Senhor para a varanda, né, da nossa casa. Por quê? Porque a varanda é o lugar que você recebe ali a sua visita para passar uma tarde inteira conversando, e toma café, e come bolo, e conversa sobre tudo. Intimidade. Não é? Você não pode receber Deus somente ali na porta de entrada da sua casa e ali mesmo de pé você atendê-lo. É isso que a gente faz quando a gente não quer que alguém entre dentro da nossa casa, né? A pessoa toca a campainha, a gente abre a porta, ali mesmo conversa, recebe naquela conversa rápida e curta, a pessoa vai embora, você fecha a porta e entra, acabou. Não. Traz ela para dentro da sua casa. Traz o Senhor para dentro da sua casa. Leva o Senhor para a sua varanda. Fala, Senhor, continua comigo, fica mais por aqui. É desse jeito, tá? Ter intimidade com Deus, profundidade do conhecimento de Deus. Eu lembro quando o pastor Pedro do Borel teve... missionário Pedro do Borel, na verdade, né? Teve aqui em Angra uma conferência missionária, e ele comentou que até no relacionamento das pessoas com Jesus existiam 5 níveis diferentes de relacionamento. Tinha o relacionamento das multidões com Jesus, e ali nós temos religiosos, curiosos, crentes, enfim, gente de todo tipo, mas as multidões são talvez o nível mais distante de relacionamento com Jesus. Depois tinha os 70, os 12, né? Os 3, mas tinha um que era o discípulo amado. E a gente sabe que Jesus Cristo ele pode ter tantos discípulos amados for possível, porque ele dá conta, né? Então, irmãos, não vamos abrir mão de ter essa intimidade com Jesus. Ele tem nos feito o convite, né, de habitar na sua presença, ele está disponível a nós, só que nós temos nos distanciado bastante, né? Então, não vamos perder essa amizade. Tem um hino que marca muito a minha vida, acho que muitos dos irmãos também, que é o hino O Amigo, né, do Sérgio Lopes, que esse hino é tremendo. Se você puder, depois da aula, depois do vídeo assistido no caso, né, entra no YouTube, coloca lá O Amigo, Sérgio Lopes, medita na letra da canção e você vai ver o amigo Jesus Cristo te convidando para esse ambiente de intimidade com Ele. Amém? Bom, tópico... Vamos pular aqui para o tópico 3, né, que diz o seguinte como título: Conhecendo os caminhos do Senhor. Eu vou pular aqui para o tópico 3.1, tá? Que diz o seguinte, ó, na verdade, assim, os 3 tópicos, né, os 3 subtópicos do tópico ponto 3 vão dizer o seguinte: eu vou citar aqui os títulos e depois vou tentar enxugar aqui as minhas anotações para a gente encerrar. Tópico 3.1 diz, caminho da obediência, né? Já que é para conhecer os caminhos do Senhor. Tópico 3.1, caminho da obediência. 3.2, o caminho da graça. E 3.3, o caminho da perfeição. Com relação ao caminho da obediência, eu assinalei o seguinte, ó. Conhecer sem obedecer é inócuo. Uma frase curta, mas lotada de verdades aqui, tá? Não faz sentido você conhecer o caminho de Deus sem que você obedeça as diretrizes do caminho de Deus, tá? Assim como uma estrada, ela tem diretrizes, né? Você pega a Rio Santos. Na Rio Santos ela tem placas que vão dizer onde é que tem perigo, né? Curva acentuada, quebra-molas, eventualmente, pardais, né? Barreiras na estrada, cones, às vezes sinalizando. Enfim, se acontecer um acidente, alguém talvez vai botar um triângulo ali para poder dizer que teve um acidente ali nas proximidades. Então, assim como uma estrada normal, ela sinaliza certos pontos, nós precisamos ficar atentos ao que Deus tem nos sinalizado, né? Então, não basta estar no caminho, você tem que obedecer às diretrizes do caminho, tá? Então, conhecer sem obedecer é inócuo, não tem sentido, não tem efeito algum.
E isso me leva para um texto que eu também amo demais, que é um texto que toca muito a minha vida, que é João 13,17. Olha só, João 13,17, palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois, se souberes essas coisas e as praticarem. Tem 3 verbos aí, olha só. Bem-aventurados sois, verbo ser. Bem-aventurados sois, se souberes, ou seja, conhecer, saber, né? Se as praticares, fazer. Então é ser, saber e fazer. Isso aqui, irmãos, é o tripé da vida cristã. Você tem que ser, você tem que saber e você tem que fazer. Porque olha só, quando eu sou, eu venço o pecado da hipocrisia. Porque não adianta eu dizer que eu sei e que eu faço se eu não sou. O Evangelho é uma verdade que transforma, né? Então eu não alcanço a salvação pelo que eu faço, não é pela prática, não é pelo conhecimento, é pela transformação, pela regeneração do Evangelho, pelo fato de eu ter nascido de novo. Então eu sou, em primeiro lugar, eu não sou um hipócrita. Essa verdade é transformadora. Mas também não adianta eu dizer que sei, que sou, né? Dizer que eu sei, se eu não faço, porque eu peco pela inoperância. Então, todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, já disse Tiago. Certo? E também não adianta eu dizer que eu sou, que eu faço, se eu não sei, porque eu peco por ignorância. E existem inúmeros textos nas Sagradas Escrituras que nos incentivam a buscar conhecimento, meditar na lei de Deus de dia e de noite, que não aparte da nossa boca o livro da lei. E assim vai. Né? No Novo Testamento, vários textos, de igual modo, nos incentivando a interagir com a lei de Deus. Então, Deus ele tem critérios, Deus ele nos dá sinais, Deus ele nos dá, né, essas dicas no meio do caminho. Então, veja bem, irmãos, se estamos no caminho de Deus, precisamos cumprir esse tripé da vida cristã. Nós precisamos ser, nós precisamos conhecer, nós precisamos fazer. Qualquer coisa fora disso é inócuo, como diz aqui o autor da revista. Um pouquinho mais abaixo, no tópico 3.1, diz o seguinte, ó, há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido, seguem as suas próprias regras. Irmãos, isso aqui é terrível. É literalmente aquele tipo de gente que quer servir a 2 senhores. Quer frequentar os cultos, quer participar da ceia, quer cantar, quer dizer que é um adorador, mas o seu estilo de vida não condiz com o estilo de vida de um verdadeiro servo de Deus. São meros frequentadores de culto, são meros religiosos. E isso é terrível. Eu quero citar com vocês aqui um texto, eu vou até abrir a Bíblia em Romanos no capítulo 1, porque olha só, irmãos, aqueles que conheceram a revelação de Deus e rejeitaram para poder viver segundo os seus próprios preceitos, segundo a sua própria maneira de viver, diz o seguinte, ó, Romanos capítulo 1, versículo 28. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Ah, você quer servir a Deus e fazer o que você bem entende? Deus ele vai deixar, mas isso não é bondade de Deus, não, isso é juízo de Deus sobre a sua vida. Irmãos, uma vez eu conversei com uma pessoa que me disse que conhecia um satanista. Olha só que coisa interessante, né? O satanista perguntou assim para essa pessoa que era evangélica, você sabe como é que um satanista evangeliza? Né? É até estranho usar a palavra evangelizar para um satanista. Mas ele perguntou, você sabe como é que um satanista evangeliza? Ele falou, não. Porque o crente, vocês sabem, né? Diz o seguinte, aceita Jesus, se converta a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, Jesus te ama. Mas um satanista ele não diz, o diabo te ama, se converta ao diabo, entrega sua vida ao diabo. Não diz. O que um satanista faz é o seguinte, é chegar para uma pessoa e dizer, rapaz, você é o dono da sua própria vida. Você faz o que você bem entender, você não deve nada a ninguém. E nisso,
o diabo ele vai inflando o coração humano para que o homem se torne senhor de si mesmo. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo faz. Mas, ao contrário disso, nós já vimos no tópico anterior que o ideal é que a gente entregue o controle das nossas vidas na mão de Jesus Cristo. Se não, irmãos, se a gente quiser viver pela nossa própria maneira de viver, a condenação de Deus para os que querem viver assim é deixar. E Deus os entregou às suas próprias paixões, Deus os entregou à sua própria maneira de viver, maneira condenável, espúria, injusta. Mas é o que o homem quer, é o que o homem desejou. Nós, graças a Deus, que encontramos Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, nós devemos desejar não viver livremente. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente não precisa é de liberdade. A liberdade completa nos leva a uma vida de libertinagem, uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Agora veja, se você tiver um coração de servo, se você tiver um coração dependente de Deus, você está assumindo assim: Senhor, não me deixe livre, me deixe amarrado ao Senhor, preso ao Senhor, dependente do Senhor. E nisso você viverá a sua trajetória nos caminhos de Deus. É isso que Davi pede. É isso que nós devemos pedir, estar presos a Deus. Servos do Senhor Jesus Cristo, amarrados, escravos da sua vontade, ó glória. Isso é maravilhoso. Vamos caminhar aqui para o tópico 3.2 e em seguida para um encerramento. O caminho da graça, né? Eu sublinho aqui também mais um trecho. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Ou seja, conforme está lá em Mateus 10, né? Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Irmãos, aqui tem um aspecto missiológico aqui. Aquilo que de graça, gratuitamente, né? Pela bondade de Deus nós recebemos, Deus ele conta com a nossa ajuda, com a nossa cooperação, para que possamos levar essa verdade a outras pessoas, a outros povos, a outros irmãos, né? A outras pessoas que precisam se encontrar com Jesus Cristo. Deus ele foi tão gracioso que o autor ele vai citar até 2 Samuel 9:1, que é o texto de Mefibosete. Deus ele é tão gracioso, irmãos, que não foi Mefibosete que bateu no palácio de Davi, foi o rei Davi que mandou chamar Mefibosete. Do mesmo jeito, irmãos, nós não encontramos Deus porque nós quisemos, nós encontramos Deus porque fomos chamados por Ele, isso é graça. E nós precisamos, juntamente com esse Deus, chamar os povos, conclamar os povos, né? Declarar a bênção de Deus às nações. E assim, graciosamente, cooperar com esse caminho da graça de Deus, trazendo cada vez mais pessoas a adorarem o Deus Todo-Poderoso, né? E nisso nós vamos executar aquilo que tá sendo expresso, né, no livro de Salmo, né? O livro de Salmo é um livro devocional, um livro de adoração, e nós precisamos convocar os povos a adorarem a Deus. Bom, em último lugar, tópico 3.3, o caminho da perfeição. E falar de perfeição é um negócio difícil, irmãos. Porque, veja bem, a Bíblia ela vai exigir de nós perfeição, né? Sede santos e irrepreensíveis. E eu fico pensando, irmão, como que eu vou ser irrepreensível? Se a minha esposa tem motivos suficientes para dizer o quão imperfeito eu sou, se ela própria tem motivos para me repreender, quanto mais Deus. A gente tem buscado ser bom muito pela metade. A gente faz compensações, porque a gente sabe que a gente é mal. Então eu sei que eu peco aqui, que eu faço uma coisa aqui que desagrada ao Senhor, mas eu tento compensar com outras, quem sabe indo à igreja, quem sabe ofertando, quem sabe dizimando, né? Quem sabe fazendo obras sociais.
E a gente vai agindo conforme um judeu agia, fazendo compensações. Um judeu fala, não, eu pequei aqui, mas eu tenho saldo suficiente para poder cobrir os pecados que eu cometo. A gente age muito assim. Tem uma música que ficou famosa há uns anos atrás, o meu cunhado, pastor Felipe, até escreveu um texto lindo. E o título da música é 99% anjo, mas aquele 1% vagabundo. Olha só, irmãos. Quantos de nós a gente tem buscado viver 99% anjos, santos, mas sem se desfazer daquele 1% que desagrada ao Senhor? Abra sua Bíblia no texto de Eclesiastes, capítulo 10. Já que vamos falar de perfeição, olha só o que Salomão em Eclesiastes 10 ele está dizendo. As moscas mortas fazem com que o óleo de um perfumista se estrague e produza mau cheiro. Do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que toda sabedoria e honra. Irmãos, uma mosquinha estraga o óleo de um perfumista. Um pouquinho de insensatez estraga toda a sabedoria. Um pouquinho de pecado estraga toda a tua vida de santidade. E agora? Só que o que nos garante a perfeição, irmãos, não é o nosso esforço. É o fato de sabermos que Deus está conosco e esse é um processo que ele é gradativo e de glória em glória. O Senhor nos transformará no seu caminho. E o Rodrigo de hoje tem que ser melhor que o Rodrigo de ontem. O Rodrigo de amanhã tem que ser melhor que o Rodrigo de hoje. E assim Deus ele vai nos transformando. Assim Deus ele vai trabalhando a nossa vida, nos deixando alguém cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Para finalizar, eu quero contar para vocês uma história linda. Uma vez um grupo de jovens foram até o pastor deles, né? E falaram assim, pastor, a gente está indo ali fazer a obra de Deus, pastor, vem com a gente. E o pastor, vocês vão aonde? A gente vai ali, pastor, fazer a obra de Deus, vamos conosco. Aí o pastor, não, eu não vou não. O pastor ele aproveitou aquele momento para poder ensinar alguma coisa para aqueles jovens. E os jovens falaram assim, mas pastor, vamos lá fazer a obra de Deus, pastor. E o pastor, não, eu não posso. E eles ficaram atordoados, né? Olhou um para a cara do outro e como assim não pode? E o pastor disse, não posso, porque a obra de Deus é Deus que tem que fazer. E os jovens falaram assim, mas pastor, se a obra de Deus é Deus que faz, quanto a nós? Aí ele citou o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz, quanto a nós, aquele que começou a boa obra em nós, ele irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E o pastor disse, quanto a nós somos a obra que Deus está fazendo. Aleluia. Estar no caminho de Deus é você estar disponível para Deus trabalhar no seu ser, para Deus trabalhar na sua vida, para Deus te transformar, para Deus te regenerar, para Deus te limpar, para Deus te santificar. E eu tenho certeza que se você estiver disponível para Deus, no caminho de Deus, a sua vida será uma vida agradável a Deus. E Deus, ele, sem dúvida, ele vai olhar para a gente, ele vai olhar para você, ele vai olhar para mim. Assim, com os mesmos olhos, né, com o mesmo olhar que ele olhou e testemunhou pela vida de Jó. Isso aí eu conheço. Irmãos, pensa que coisa gloriosa é Deus dar testemunho da gente. A gente tem buscado elogio dos homens, a gente tem buscado ser agradável aos olhos dos homens, e a gente não tem se atinado, né, nessa responsabilidade que temos de ser agradáveis aos olhos do Senhor. Então eu oro para que Deus em Cristo nos abençoe, nos mantenha no seu caminho, nos mantenha íntimos dele, para que a gente de alguma maneira não atrase esse processo de transformação que a nossa vida está passando. O autor Hernando Dias Lopes ele vai dizer que a gente pode trabalhar a salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro.
Ele diz, a Bíblia diz que nós fomos salvos em Cristo, porque Ele foi pendurado na cruz e através desse sacrifício nós fomos salvos nele. Mas nós também estamos sendo salvos em tempo presente, porque estamos vivendo essa santificação que a Bíblia nos exige, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós também seremos salvos, porque haverá um dia em que o Senhor virá, nos tomará para si, nos glorificará, e lá nós seremos a obra completa de Deus, a obra perfeita de Deus, plenamente regenerada e habitando com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Que você tenha um excelente domingo, no nome de Jesus. Amém.